Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, com muitos assuntos importantes e imagens ainda muito intrigantes para muitas pessoas aqui no nosso país que irei compartilhar aqui com vocês. Nessa abertura eu quero aproveitar também para fazer para você um questionamento que eu gostaria de saber a sua opinião. Se o silêncio é sempre a melhor resposta para algum tipo de agressão? E quando uma sociedade é agredida, a parte que se sente agredida também tem que ficar em silêncio? E os seus representantes, como devem se comportar? Bom, vou abordar várias dessas questões aqui, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário, que aqui é muito importante, e também se inscreva no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aos temas aqui, né? Em primeiro lugar, essa notícia aqui. STF forma maioria para ampliar foro privilegiado. Mendonça pede vista. Processo pretende permitir que autoridades sejam investigadas pela Corte, mesmo após deixarem o cargo. Qual é a importância dessa decisão? A importância dessa decisão, gente, é que ela atinge o maior criminoso da história do nosso país, que ainda tem a ilusão de poder escapar das garras da justiça aqui no nosso país. Isso porque é o seguinte, qual é a tese do bolsonarismo? Agora que ele não é mais presidente, os crimes todos que ele cometeu no exercício da presidência da República têm que ser todos espalhados para a justiça de primeiro grau, para ele poder se defender no primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e aí sim chegar no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, seria o coroamento da impunidade. Só que o Supremo Tribunal Federal, com essa decisão, que já está com a maioria formada, impede que a figura do inelegível escape da justiça para ser processado lá na primeira instância, no primeiro grau. Aliás, quando o casal Bolsonaro foi intimado para depor na Polícia Federal sobre o roubo das joias, o que eles disseram? Não vamos falar nada porque só falaremos para a primeira instância. Olha, acabou a mamata, acabou o joguete. A fila vai andar e a gente está só aguardando agora os próximos acontecimentos. Gente, diante dessas situações aqui no Brasil, existem muitas pessoas, existem formadores de opinião que fazem um discurso muito pessimista, né? Muito negativo. Isso tudo vai terminar em pizza, isso não vai dar em nada, eu não acredito, ele não será preso. Gente, esse é o pior discurso que as pessoas que lutam pela democracia podem fazer. A gente tem que justamente mostrar para a sociedade que quem comete crime tem que ir para a cadeia, que nós não vamos aceitar impunidade, que a gente vai ficar de olho, que nós temos que cobrar as autoridades, a imprensa, os veículos de comunicação, os formadores de opinião nas redes sociais. É assim que a gente tem que se comportar, porque senão o discurso dos criminosos acaba prevalecendo. Então, gente, tem coisas que estão acontecendo. Recentemente eu comentei aqui com vocês essa posição do Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, de não ter, pelo menos nós não tivemos acesso, né, ao texto dele. Mas o que nós soubemos, né, pela imprensa, é que ele não enxergou ali no ato do Bolsonaro ter pernoitado 2 noites lá na Embaixada da Hungria, uma quebra de medida cautelar. Bom, mas isso não inviabiliza que os processos, tudo aquilo que está correndo no momento, tenha da figura do Procurador-Geral da República uma medida mais contundente. Pode ser que o comportamento da PGR e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, tenha esse entendimento, que queimar uma etapa agora criaria obstáculos a uma prisão definitiva, uma prisão mais consolidada da figura do inelegível. Então vamos acompanhar com paciência as próximas semanas, porque é assim que funcionam as coisas no Estado Democrático de Direito. Muitas pessoas querem Bolsonaro preso, eu também quero, mas não é assim, chega lá, prende, sem processo, sem uma decisão, não. Nós tivemos um atraso gigantesco aqui no nosso país, porque nós tivemos quadrilhas organizadas em vários níveis e tivemos também a Procuradoria-Geral da República absolutamente acumpliciada com essa bandidagem aqui no Brasil. Então, agora que o senhor Paulo Gonet tomou posse, há alguns meses, né, é que a coisa está começando a ter uma reordenação. E a gente tem que cobrar do Procurador-Geral da República esse tipo de situação. Então,
o Bolsonaro não vai escapar de julgamento no Supremo Tribunal Federal, não. Então, isso terá uma repercussão muito importante, porque sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, as instâncias recursais, elas também acabam, né? O cara sendo condenado ali no máximo pela primeira turma, ele vai ser julgado pelo plenário. Então, são as únicas questões aí que estão com mais relevância nesse momento, que a gente tem que dar mais atenção, né? Bom, aqui a BBC News colocou: como a nova regra do foro privilegiado pode ampliar poderes do STF sobre bolsonaros e políticos, porque a grande malandragem era essa, né? O cara se elegia para senador, para deputado federal, cometia crimes, aí o processo era instaurado no Supremo Tribunal Federal, aí o que acontece? O cara não disputava a reeleição, aí ele voltava para a condição de cidadão comum e puxava o processo de novo para a instância inferior. Na instância inferior, o que acontece? Aí ele voltava a disputar a eleição de novo, voltava para o Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, era o que a gente chamava de processo elevador, né? Então, o Supremo Tribunal Federal acabou com isso e o Bolsonaro e o bolsonarismo vão prestar contas em função disso. Coluna da Eliane Cantanhede: quem defende Musk? Submundo das redes e deputado acusado de assassinato. E por quê? Pois é, gente. É a extrema-direita organizada mundialmente e aqui no Brasil nós temos repercussões sobre isso que eu estou falando com vocês. Bom, uma coisa que eu queria comentar também, além dessas, né, a gente vai linkar esses assuntos todos aqui, é essa entrevista aqui do presidente da OAB. O presidente da OAB, presidente nacional, ele foi citado, né, pelo Bolsonaro naquela reunião como um parceiro, né? Alguém que daria um parecer ali às patifarias golpistas do inelegível. E ele até hoje não explicou direito, né? Ele disse que a OAB nunca foi procurada pelo Bolsonaro, mas ninguém disse que a OAB foi procurada. A questão é se o senhor foi procurado para dar algum tipo de parecer golpista, né? Então tem hoje uma entrevista dele que mostra que ele é um bolsonarista mesmo, né? O presidente da OAB nacional. Supremo tem que deixar Brasil seguir adiante, diz presidente da OAB. Que discurso vagabundo, me desculpa, presidente, que discurso vagabundo é esse? Então quer dizer que o Supremo está impedindo o Brasil de andar para frente? É o Supremo que impediu que tivéssemos um golpe aqui? Foi o Supremo que impediu que o genocida permitisse que impusesse aos governos estaduais e aos governos municipais o não isolamento, a não medida, o não uso de medidas sanitárias, a não vacinação, o entupimento de pessoas de remédios imprestáveis. Então, francamente, né, a gente vê aqui, até peguei uma parte aqui da entrevista dele, abre aspas: todos nós sabemos que a liberdade exige responsabilidade, mas não se pode matar a liberdade em nome da liberdade. Quem é que está matando a liberdade em nome da liberdade, né? É um discurso bolsonarista que se une a esse discurso extremista que está vigorando em vários lugares do mundo, né? E aqui no Brasil também. A OAB jamais permitirá que, em nome da liberdade, que não é absoluta, sabemos todos, haja qualquer absolutismo contra a liberdade. Enfim, eu não podia deixar de fazer essa crítica aqui. Tem muito advogado que tem receio de falar do presidente da instituição, mas eu não tenho, não. Ele merece crítica, ele teria que vir para o debate. O debate franco, né? Para explicar que liberdade é essa que está sendo cerceada por alguém aqui, né? É o discurso do senhor Elon Musk e do senhor Malafaia. Mas aí, com relação ao senhor Malafaia, o intelectual do bolsonarismo, né? Tem coisas que eu gostaria de saber respostas dele que ainda não consegui, né? Ele andou falando esse tipo de coisa aqui, né? Tem feito contra a nossa democracia. Eu termino esse vídeo dizendo: obrigado, Elon Musk, por denunciar ao mundo o que está acontecendo contra a democracia da nação brasileira. Obrigado, Elon Musk, né? Eu queria saber o seguinte, senhor Silas. Essa matéria aqui é de agora, tá? 11 de abril, aliás, ontem. Elon Musk usa cocaína e LSD e preocupa investidores de jornal americano. Musk não é primeiro CEO famoso a usar drogas recreativas. Mas qual o limite? Então, eu queria saber, o senhor Deus, agora, senhor Malafaia, como é que o senhor entende essa história aqui, né? Desse exemplo aqui, né? Aliás, se o senhor não viu a cena, senhor Malafaia, aqui, a cena aqui do seu... Do seu novo Deus, do seu novo ídolo aí, ó. Que beleza, ó. Isso aqui é um exemplo, né? Vocês sabem que o Elon Musk, ele perdeu algum apoio de empresários árabes, né? Do mundo islâmico e tal.
em função desse tipo de comportamento dele, né? Mas, enfim, ele não está nem aí, como ele tem muitos bilhões, enfim, ele consegue seguidores como o senhor Malafaia e o inelegível aqui, então ele está pouco se lixando, né? Ele se droga mesmo, fica como exemplo para um monte de pessoas, né? Para várias pessoas. E aqui o inelegível até falou isso aqui também, olha só, misturou Deus com a história. No mundo, o Brasil hoje é o foco. O Brasil hoje está sendo olhado com lupa pelas democracias do mundo todo. Sempre, quando nós precisamos, quando acabamos como humanos mortais, querer desacreditar, querer jogar toalha, algo acontece. A mão de Deus está sobre um grande homem de fora do Brasil, que está proporcionando reflexo aqui em nosso meio. Então, a mão de Deus, né? Ficou ali sobre o pupilo de Bolsonaro, né? De Silas Malafaia, né? Eu gostaria de saber, gente. É muito importante. Eles The combination of tobacco and marijuana is wonderful. Contra esse indivíduo First aí, turned né? on to it by Charlie Murphy and then reignited by Dave Chappelle. E aí, gente, não é uma campanha do nosso portal contra a descriminalização de drogas, né? Não é isso. A questão aqui é mostrar a contradição desses patifes. A questão das drogas, já falei isso aqui algumas vezes, ela tem sido tratada no mundo civilizado como uma questão de saúde pública. Ela tem sido enfrentada desse modo. Não na base da porrada, do tiro, do encarceramento, das masmorras, da tortura, enfim, da segregação, da discriminação, porque esses caminhos não têm levado sociedades desenvolvidas a lado nenhum. Por isso que as sociedades desenvolvidas estão exatamente tratando essa questão de um modo mais racional e não de um modo criminoso, um modo mais bandido até do que os próprios, as pessoas que se envolvem, que lucram com essa situação no mundo fazem, né? Então, aí é a contradição. Queria saber aí, o senhor Mala, né, o senhor Bolsonaro, explicando aí esse momento do senhor Elon Musk. Funcionários do X foram ameaçados de prisão, diz Musk a deputado bolsonarista. Respondeu Nicolas Ferreira, mas quem foi ameaçado de prisão? O próprio laranja do senhor Musk aqui no Brasil. Já ontem no Congresso Nacional ele recuou. Ativista recua e diz não ter provas que Moraes ameaçou advogados do X. Gente, é uma patifaria muito grande, né? Mais matérias aqui sobre as drogas que Musk anda usando, mostrando para vocês a dancinha dele, é um problema, né? Essa história que os extremistas de direita estão fazendo aqui no Brasil está já circulando em vários lugares do mundo. Ontem, casualmente, aqui, o algoritmo jogou para mim essa matéria aqui de uma televisão na Austrália, dizendo que o Brasil está agindo com a ordem ilegal, está agindo ilegalmente contra o Twitter, contra o Elon Musk, né? Gente, é um negócio que não dá para a gente ficar em silêncio, né? Não é por outra razão que eu fiz aqui uma enquete com vocês dizendo que depois que o Lula foi chamado de cachorro, né, pelo Elon Musk, se ele devia responder ou não. As respostas aqui do nosso portal, tivemos 31 mil pessoas que votaram. Muito obrigado a todos vocês. 20% disseram que o Lula deve ignorar as agressões e não dar palco ao extremista global. 69% disseram que Lula tem que reagir, teria que reagir com firmeza, pois é dever como chefe da nação. E 11% entenderam que usar interlocutores, Lula deveria fazer isso, para lidar com as respostas aos extremistas ou extremistas. Daí, gente, fica essa questão. O silêncio é sempre a melhor maneira de lidar com algumas situações. Um chefe de Estado ou a sociedade tem que ficar em silêncio se houver uma campanha racista na internet, uma campanha que proponha algum tipo de segregação racial, algum tipo de supremacia racial. Nós devemos ficar em silêncio se houver algum tipo de ataque que provoque mais feminicídios, que provoque o fim da nossa democracia, o ataque à democracia aqui no nosso país. Então, gente, no embate político, o silêncio eu entendo que não é a melhor arma, não. Nós temos que nos posicionar em relação a essas situações todas, porque, assim, enfim, o nazismo só existiu porque houve um silêncio de uma grande parcela da sociedade, houve um silêncio do mundo.
não houve uma reação, não houve uma neutralização e avançou. Como avançou o fascismo, avançou a escravidão, avançou o apartheid, avançou todas as mazelas no planeta. Então, gente, eu acho muito equivocada essa visão, inclusive de pessoas ligadas ao governo federal, que o presidente da República tem que deixar essas pessoas falando sozinho, né? Bom, essa é a minha opinião, mas eu gostaria de saber o seu comentário também, tá bom? Eu fico por aqui, mais tarde temos assuntos muito importantes também. Um grande abraço, tchau!